Léo contou as notas em cima da mesa da cozinha pela terceira vez, como se elas fossem multiplicar sozinhas. Não multiplicaram. Faltavam R$ 340 para o aluguel, e o prazo do síndico era sexta-feira, sem prorrogação, sem desculpa, sem conversa. Ele empurrou o dinheiro para o canto da mesa e ficou olhando para o celular, para a notificação que tinha chegado 10 minutos antes de um número que ele nem tinha salvo. Um amigo do Jonas dizendo que tinha um bico rápido, pagava bem, só precisava de alguém. Sem compromisso e sem frescura, Léo riu sozinho na cozinha vazia. Sem compromisso ele tinha de sobra. Ele ligou o vídeo depois de pensar 2 vezes. Uma mulher de aparência cansada, cabelo preso rápido demais para ser de propósito, apareceu na tela com uma sala ao fundo que parecia grande demais para quem falava daquele jeito, apressado, como quem tinha ensaiado a frase 1000 vezes na cabeça e ainda assim não confiava nela. Ela disse que precisava de um marido. Não de verdade, ela fez questão de repetir, batendo o dedo na mesa a cada palavra. De papel. Por tempo curto, 3 meses, talvez 4. Ela pagava 15 mil, metade na assinatura, metade no fim. 15 mil para casar com alguém que eu nunca vi na vida. Léo perguntou, e só depois de falar percebeu que já tinha dito sim antes mesmo de ela responder. Você não vai casar comigo de verdade? Ela cortou, rápida, como se essa fosse a parte que mais importava para ela. Vai casar com um papel. É diferente. Léo passou a língua por dentro da bochecha, pensando no aluguel, no dono da oficina que só pagava ele quando dava na cabeça, na mãe dele que ligava toda semana perguntando ainda. Ele já tinha se ajeitado. Ele tinha 29 anos e uma vida inteira de trabalhos que terminavam antes de virarem profissão. Um casamento de mentira por 15 mil não era o pior negócio que ele já tinha topado. Nem de longe, Isadora, ela disse antes que ele perguntasse. Meu nome é Isadora Vilela. E antes que você pergunte, não, isso não tem nada de legal. É só burocracia de família. Testamento antigo, cláusula chata, prazo em cima. Eu preciso estar casada até o dia 20 para não perder minha parte de uma herança. E se eu disser não? Eu acho outro, ela respondeu, sem nenhuma pressa em suavizar. Mas eu queria alguém que eu pudesse olhar na cara sem sentir nojo. Você parece esse tipo. Foi a coisa mais parecida com um elogio que ela deu a noite inteira. E Léo, sem saber explicar por quê, gostou daquela franqueza seca mais do que gostaria de admitir. Se você está começando a assistir agora, essa é a hora de apertar inscrever, porque essa história ainda nem contou nem metade do que R$ 1 vai custar para esses dois. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são aí, porque a gente lê tudo. E fica até o final, que o que vem a seguir muda tudo o que você acabou de entender sobre os dois. Isadora marcou de se encontrarem 2 dias depois, num restaurante pequeno perto do centro, longe o bastante da família dela para ninguém reconhecer os dois juntos antes da hora certa. Ela chegou 15 minutos atrasada, se desculpando com uma pressa que não combinava com o resto dela, tão controlada, tão medida em cada gesto. Meu avô morreu ano passado. Ela começou direto, sem preâmbulo, como se preâmbulo fosse um luxo que ela não tinha tempo de pagar. Deixou uma cláusula no testamento dizendo que eu preciso estar casada, com registro em cartório, até completar 2 anos da morte dele, ou minha parte da herança passa para o meu tio. Ele sempre foi careta com essas coisas. Achava que mulher solteira não sabia administrar nada, e seu tio topa isso numa boa. Isadora deu um risinho sem graça nenhuma, do tipo que sai quando a pergunta acerta bem no meio de uma ferida. Meu tio Rogério é quem toca as coisas da família desde que meu avô morreu. Advogado, boa lábia, todo mundo acha ele uma joia. Se minha parte cair para ele, ele fica com controle de quase tudo. Terrenos, participação na empresa, tudo. E ele sabe que você está resolvendo isso? Ele sabe que eu estou namorando alguém sério há uns meses, ela disse, olhando para o prato, sem ver o prato de verdade. Foi o que eu contei para a família inteira.
Então não, meu bem, você não vai só assinar um papel. Você vai ter que aparecer em almoço de domingo. Léo quase engasgou com a água. Ninguém falou de almoço de domingo. 15.000 reais incluem almoço de domingo. Ela respondeu, sem sorrir, mas com alguma coisa nos olhos que dizia que ela sabia exatamente como aquilo soava ridículo e não ligava. Ellie assinou um contrato particular ali mesmo, rabiscado às pressas, num papel que a advogada dela tinha preparado, prometendo sigilo, prometendo comportamento adequado em público, prometendo não complicar a vida dela além do estritamente combinado. Léo leu por cima, sem prestar atenção de verdade nas cláusulas menores, ansioso demais para fechar logo aquilo e sair dali com a primeira metade do dinheiro no bolso. Foi só quando ele já ia saindo do restaurante que reparou num homem parado do outro lado da rua, terno bem cortado, olhando na direção da mesa deles por tempo longo demais para ser coincidência. Quando Léo olhou de volta, o homem já tinha virado de costas e sumido entre os carros parados no sinal. A casa da família Vilela ficava numa rua fechada de São Paulo, dessas com portão eletrônico e guarita própria, onde os muros pareciam ter sido construídos mais para esconder o que tinha dentro do que para proteger o que tinha fora. Léo vestiu a única camisa social que possuía e tentou, sem muito sucesso, parecer alguém que pertencia àquele endereço. Rogério Vilela o recebeu na porta com um aperto de mão forte demais e um sorriso que não subia até os olhos. Então esse é o rapaz, ele disse, olhando Léo de cima a baixo com uma delicadeza que doía mais que um insulto direto. Isadora sempre gostou de coisas diferentes. Prazer, Léo. O prazer é todo nosso, querido, Rogério respondeu. E a palavra querido saiu da boca dele do jeito que se usa uma faca pequena, educada, quase gentil. Entra, entra. A família toda tá doida para te conhecer. O almoço passou devagar, cheio de perguntas que pareciam inocentes e não eram. Onde Léo tinha estudado, o que os pais dele faziam, há quanto tempo ele e Isadora estavam juntos de verdade. Isadora respondia rápido demais em alguns momentos, devagar demais em outros, e Léo aprendeu ali, na marra, a arte de inventar uma vida inteira em tempo real sem tropeçar nos próprios detalhes. Foi Dona Regina, a governanta que trabalhava para a família desde antes de Isadora nascer, quem disse a frase que ficou martelando na cabeça de Léo pelo resto da tarde. Ela estava servindo o café quando comentou, baixinho, mais para si mesma do que para alguém em especial. Ave Maria, semana passada apareceu um bando de homem de bota lá no fundo da chácara, medindo tudo com aparelho. Achei que fosse coisa do seu Rogério, mas ele disse que não sabia de nada. Que chácara, Dona Regina? Isadora perguntou, franzindo a testa. Aquela lá perto do rio, menina. Aquele terreno que seu avô nunca quis vender. Terra ruim, ele sempre dizia. Não dá nem para plantar café direito. Rogério apareceu na porta da cozinha naquele instante exato, com um sorriso rápido que não escondia totalmente a tensão embaixo. Regina, você está enchendo a cabeça dos meninos com história de fazenda de novo? Aquele terreno não vale nada, gente. É só burocracia velha que ninguém teve paciência de resolver. Ele disse aquilo rindo, leve, mas Léo reparou numa coisa pequena. A mão de Rogério, apoiada na moldura da porta, estava fechada demais para ser um gesto casual. Isadora não comentou nada na hora. Só mais tarde, já no carro indo embora, ela falou baixo, mais para si mesma. Meu tio nunca fica nervoso com nada. Isso me incomoda mais do que se ele tivesse gritado. O cartório marcou o casamento para uma sexta de manhã, rápido, discreto, só com as testemunhas exigidas por lei. Isadora chegou vestida de um jeito simples, quase severo, como quem queria deixar claro para qualquer um que estivesse olhando que aquilo não era romance, era papelada. Léo usou a mesma camisa social do almoço, agora amassada de tanto guardar dobrada na mala. Rogério insistiu em acompanhar. Disse que era questão de família, que queria garantir que tudo saísse, dentro da lei,
sem nenhuma bobagem que depois vire dor de cabeça para todo mundo. Trouxe uma pasta de couro cheia de documentos, e foi ele quem conversou com o escrevente, ele quem organizou a ordem dos papéis, ele quem foi entregando, folha por folha, pedindo assinatura aqui, assinatura ali, sempre com aquela voz macia que não dava tempo de ninguém questionar nada. Isso aqui é só formalidade do cartório, Rogério disse a certa altura, empurrando um envelope fino na direção de Léo, junto com uma caneta. Tem uns documentos velhos de família que precisam de assinatura de testemunha por causa de uma pendência boba num terreno sem valor nenhum. Nem vale a pena eu explicar. É mais rápido você assinar do que eu ficar contando história de gente morta. Léo olhou para Isadora, que estava distraída, assinando o próprio nome numa pilha de papéis do casamento, sem perceber o envelope que ia de mão em mão do outro lado da mesa. É rapidinho, Rogério insistiu, com aquele sorriso que parecia treinado desde criança para nunca vacilar. Terreno abandonado. Ninguém quer, ninguém usa. É só formalidade de inventário antigo. Assina aqui embaixo, com o nome completo. Léo pegou a moeda de R$ 1 que carregava no bolso desde criança, mais por hábito do que por superstição, e ficou girando ela entre os dedos enquanto lia por cima rápido demais. Um papel cheio de termos que ele não entendia direito e não tinha paciência de perguntar. Escritura, transferência, valor simbólico de R$ 1. Ele assinou onde Rogério apontou, pensando que era só mais uma folha entre tantas, um favor pequeno num dia cheio de coisas maiores acontecendo. Rogério recolheu o envelope rápido demais, quase arrancando da mesa, e Léo só notou aquilo depois, muito depois, quando já não dava mais para desfazer. O casamento em si durou 10 minutos. Isadora disse, sim, olhando para o escrevente, não para Léo. Léo disse, sim, olhando para a moeda que ainda girava entre os dedos, sem prestar atenção em quase nada além do peso estranho no bolso da calça, na saída do cartório, enquanto Isadora assinava o último papel na recepção. Léo viu, do outro lado da rua, o mesmo homem de terno do restaurante, parado, olhando na direção deles com um celular na mão, como quem tira uma foto sem querer que ninguém perceba. Isadora, ele chamou, baixo, aquele cara ali. Não é a segunda vez que eu vejo ele. Ela olhou para a rua bem na hora em que o homem virava as costas e desaparecia atrás de um ônibus passava. Quando o ônibus foi embora, não tinha mais ninguém. Deve ser impressão sua, ela disse. Mas a voz dela não soou tão certa quanto as palavras. Atrás deles, dentro do cartório, Rogério guardava o envelope fino dentro da pasta de couro com um cuidado que não combinava em nada com a história de Oda e com terreno sem valor nenhum que ele tinha acabado de contar. A primeira semana de casados de mentira foi mais estranha do que Léo imaginava. Isadora tinha um apartamento próprio, um daqueles com vista para a avenida que custava mais por mês do que ele ganhava trabalhando 3 meses seguidos, e insistiu que ele se mudasse para lá, pelo menos as roupas, pelo menos o suficiente para a família não desconfiar se alguém aparecesse sem avisar. Léo trouxe uma mala e uma caixa de papelão. Isadora olhou para a caixa como quem espera alguma piada e não recebe nenhuma. É isso mesmo, ele disse, encostando a caixa perto da porta. Não tenho muita coisa. Nunca fiquei tempo suficiente num lugar para acumular, ela não respondeu na hora. Só assentiu e foi buscar um copo d'água que ele não tinha pedido e deixou em cima da mesinha perto do sofá que agora, oficialmente, era dele também. Nas noites seguintes, os dois foram descobrindo uma rotina esquisita de coexistência. Isadora trabalhava até tarde numa área da empresa da família que cuidava de contratos, chegava cansada, tirava os sapatos na porta e ficava em silêncio por uns bons minutos antes de conseguir falar qualquer coisa que não fosse trabalho. Léo aprendeu a não perguntar nada nesses primeiros minutos. Só deixava um prato de comida esquentando, porque cozinhar era uma das poucas coisas que ele sabia se fazer bem, herança da mãe,
e via ela relaxar um pouco a cada garfada, sem precisar dizer obrigada em voz alta. Você não precisa fazer isso, ela falou numa dessas noites, olhando para o prato como se ele tivesse alguma armadilha escondida. Fazer o quê? Comida? Ser gentil. A gente combinou um contrato, Léo. Não precisa força simpatia. Ele parou de mexer na panela e olhou para ela por um segundo mais longo do que o normal. Eu não estou forçando nada. Eu gosto de cozinhar. E você parece um cadáver quando chega, sem ofensa? Isadora quase riu, quase. O canto da boca dela subiu 1 milímetro antes de ela conseguir segurar. Com ofensa, sim. Bastante, mas comeu tudo. Porque estava bom, ela admitiu, baixinho, como se aquela confissão custasse mais do que devia. Foi nessas pequenas trocas, sem nenhuma delas planejar, que alguma coisa foi mudando de forma devagar entre os dois. Não virou romance da noite para o dia, nem precisava virar. Pelo contrato, ainda tinha meses pela frente, mas o silêncio entre eles foi deixando de ser tenso e virando outra coisa mais parecida com companhia de verdade. Numa dessas noites, Léo contou, sem dar muita importância, sobre o envelope que tinha assinado no dia do casamento. Seu tio me fez assinar uns papel de um terreno lá, perto de um rio. Disse que era formalidade. Isadora parou de mexer no celular. Que terreno? Sei lá o nome. Ele falou rápido, eu nem prestei muita atenção, para ser sincero. Só lembro que era perto do rio, tipo uma chácara velha, Vila Extrema. Ela disse, num tom que Léo não soube identificar. É o nome da região. Meu avô tinha uma parte de terra lá que ninguém nunca mexeu. Ele dizia que era terra ruim, foi o que seu tio falou também. Isadora ficou quieta por um tempo comprido demais para ser coincidência. Meu tio nunca me pediu para assinar nada sobre aquele terreno. Nem uma vez, em 2 anos cuidando do inventário. Talvez não precisasse. Era só formalidade, ele disse. Rogério não faz nada que seja só formalidade, ela respondeu. E dessa vez a voz dela tinha um fio de alguma coisa que Léo reconheceu. Porque ele mesmo tinha sentido igual. Semanas antes, olhando aquele homem de terno do outro lado da rua. Desconfiança que ainda não tem forma, mas já pesa. Léo não conseguiu tirar aquilo da cabeça. 3 dias depois, sem contar para Isadora, ele voltou ao cartório onde tinha assinado os papéis, com uma desculpa qualquer sobre precisar de uma segunda via da certidão de casamento. A moça do balcão demorou para achar o processo. Quando achou, franziu a testa para a tela do computador. O senhor assinou mais de um documento aqui nesse dia, sabia? Tem o registro de casamento e tem uma escritura de transferência de imóvel, protocolada no mesmo horário. Escritura de quê? Transferência de titularidade de um imóvel rural, na região de Vila Extrema. Consta o senhor como um dos beneficiários, junto com a senhora Isadora Vilela Batista. Valor da transação registrado em R$1. Léo ficou parado, com a moeda que sempre carregava apertada dentro do bolso da calça, sentindo o metal esquentar contra os dedos. Beneficiário quer dizer o quê, então? Quer dizer que o senhor é dono, moço, ela respondeu, com a simplicidade de quem lida com aquilo todo santo dia e não faz ideia do tamanho da bomba que acabava de soltar. Dono junto com a esposa. Quer uma cópia da escritura completa? Léo saiu do cartório com um envelope na mão e a cabeça girando mais rápido que a moeda que ele não largava desde que tinha entrado ali. Um terreno que ninguém queria, que o próprio Rogério tinha chamado de sem valor nenhum, agora tinha o nome dele estampado numa escritura oficial, assinada às pressas, no meio de um monte de outros papéis que ele nem tinha lido direito. Ele não sabia ainda que aquele pedaço de terra perto do rio, o mesmo que Dona Regina tinha visto sendo medido por homens de bota semanas antes, estava prestes a virar o centro de um projeto de expansão que ia colocar R$40 milhões em cima da mesa. E não sabia, também, que Rogério Vilela já tinha percebido o erro e que naquele exato momento
do outro lado da cidade, fazia uma ligação com a voz mais fria que qualquer pessoa daquela família já tinha ouvido dele. Rogério trancou a porta do escritório antes de discar o número. Não precisava de testemunha para aquela ligação. Você me garantiu que ia sair no nome da holding, ele disse, sem cumprimento, sem rodeio, a voz baixa e cortante de um jeito que ninguém da família Vilela reconheceria se ouvisse. Não no nome de um estranho que minha sobrinha contratou para fingir casamento. Do outro lado, uma voz de homem respondeu alguma coisa que fez Rogério apertar os dedos na beira da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Não me interessa de quem foi o erro no protocolo, ele cortou. Me interessa resolver isso antes que alguém decida ler a escritura com atenção. Vocês tinham um documento pronto, com o nome certo. Era só substituir a folha. Como que voltou o nome errado? Silêncio. Rogério fechou os olhos e respirou fundo uma vez, controlando alguma coisa por baixo da pele que não aparecia na voz. Escuta bem, ele continuou, mais devagar agora, cada palavra pesada. Aquele terreno vale 40 milhões assim que o projeto da rodovia for confirmado, e isso sai em menos de 2 meses. Eu não posso, sob hipótese nenhuma, deixar isso registrado em nome de alguém que não controlo. Vocês arrumam uma forma de reverter essa escritura, ou eu rumo sozinho, e aí ninguém vai gostar de como eu resolvo as coisas. Ele desligou sem se despedir. Ficou parado, olhando pela janela do escritório para o jardim lá embaixo, onde uma estátua de mármore do avô dele, encomendada pela própria família ainda em vida, olhava para frente com uma expressão severa que Rogério conhecia bem, porque tinha crescido inteiro debaixo daquele mesmo olhar. Você não vai estragar isso agora, ele murmurou para ninguém, guardando o celular no bolso do paletó com um cuidado exagerado, como quem guarda uma arma. Não depois de tudo que eu já resolvi sozinho nessa família. Léo voltou para o apartamento com o envelope da escritura debaixo do braço e encontrou Isadora sentada no chão da sala, cercada de pastas abertas, o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecia. Achei uma coisa, ele disse, sem cumprimento, largando o envelope em cima da mesinha de centro. Isadora abriu o envelope com dedos que não estavam tão firmes quanto ela provavelmente queria. Leu por alguns segundos em silêncio, os olhos correndo linha por linha até parar numa palavra específica e ficar presa ali. Isso não devia existir, ela falou, baixinho, mas para si mesma. Esse terreno é parte do inventário do meu avô. Ninguém pode transferir isso sem passar pelo processo todo, sem assinatura de todos os herdeiros, sem aval do juízo, pois foi o que seu tio me fez assinar. Ele disse que era formalidade de terreno abandonado. Rogério não faz nada que seja só formalidade. Ela repetiu a mesma frase de dias antes, só que agora com o peso inteiro do papel na mão para provar. Ela levantou o rosto para Léo e pela primeira vez desde que os dois se conheceram, ele viu alguma coisa na expressão dela que não era controle. Era medo de verdade, Isadora. Fica quieto um segundo, ela pediu, passando a mão pelo rosto, tentando organizar um pensamento que claramente não queria se organizar. Se esse terreno vale alguma coisa, e meu tio mentiu sobre isso, na cara de todo mundo, então ele fez isso de propósito. Ele te usou. Ele usou o casamento inteiro para empurrar um papel que ninguém ia notar no meio de outros 100. E por que ele ia querer que o terreno saísse em nome de 2 pessoas aleatórias? Se ele queria roubar, faria mais sentido pôr no nome dele. Isadora ficou em silêncio, olhando para o papel, e Léo viu o momento exato em que uma peça se encaixou atrás dos olhos dela. A menos que não fosse para o nome dele. A menos que fosse para sair da família inteira, para algum lugar que ninguém pudesse rastrear de volta até ele. Ela pegou o celular, discou um número e ficou se esperando, o joelho balançando de um jeito que ela provavelmente nem percebia estar fazendo,
Beatriz, ela disse, assim que a chamada foi atendida, preciso que você puxe tudo que existe sobre um terreno em Vila Extrema. Tudo. Documentação, histórico de proprietário, qualquer processo, qualquer coisa que tenha o nome do meu avô ou o nome do meu tio perto disso. E preciso para ontem. Ela desligou e ficou olhando para o nada por um instante, antes de virar para Léo com uma expressão que misturava raiva e alguma coisa mais funda, mais antiga, que ele ainda não sabia nomear. Seja lá o que meu tio está escondendo, ela disse, devagar, cada palavra pesada, como se ela já soubesse que não tinha mais volta depois daquela frase. A gente acabou de assinar em cima disso sem saber. E ele não vai deixar barato. Léo olhou para a moeda de R$ 1 que ainda estava no bolso da calça, a mesma que tinha girado entre os dedos no dia da assinatura, sem imaginar que aquele pedacinho de metal ia acabar valendo mais do que qualquer contrato que ele já tinha lido na vida. Então, acho bom a gente descobrir antes dele, foi tudo que ele conseguiu responder. Não deu para dormir direito naquela noite. Léo ficou no sofá porque continuava sendo o sofá dele oficialmente, mesmo depois de semanas morando ali, e ouviu Isadora andando de um lado para o outro do quarto ao lado. O barulho de gaveta abrindo e fechando, o som baixo de uma ligação que ele não conseguiu entender. Por volta da 1 da manhã, ela apareceu na sala, ainda vestida, com 2 xícaras de café que ninguém tinha pedido. Não vai dar para dormir mesmo, ela disse, entregando uma xícara para ele e sentando na outra ponta do sofá, os pés dobrados debaixo do corpo. Melhor a gente ficar acordado pensando junto do que cada um sozinho no escuro. Léo pegou a xícara. Sentiu o calor esquentar as mãos que ainda estavam frias de um jeito que não tinha nada a ver com a temperatura do apartamento. Você tá bem? Não, ela respondeu, sem enfeitar. Meu tio passou 2 anos se fazendo de tutor da família, cuidando de tudo, e a primeira coisa concreta que eu descubro é que ele mentiu sobre um pedaço de terra que meu avô nunca quis vender. Isso não é coisa pequena, Léo. Gente que mente sobre coisa pequena não se dá o trabalho de armar um esquema desse tamanho. A gente vai descobrir o que é, ele disse, e reparou, só depois de falar, que tinha usado a gente, não eu nem você, como se aquilo já fosse naturalmente coisa dos dois, e Isadora reparou também. Não comentou, mas alguma coisa no ombro dela relaxou 1 centímetro. Um gesto pequeno demais para ser chamado de confiança, mas grande o bastante para Léo perceber. Obrigada por não ter saído correndo, ela falou, baixinho, olhando para o café. Quando eu te chamei para esse esquema todo, achei que era só um papel e um almoço de domingo chato. Não imaginei que ia te meter numa confusão dessas. 15.000 reais cobrem confusão? Ele respondeu, tentando aliviar o peso com a mesma piada de sempre. Mas dessa vez a voz saiu mais mansa do que ele pretendia. Ela sorriu de verdade pela primeira vez desde que ele tinha chegado com o envelope, um sorriso curto que sumiu rápido, mas deixou rastro. Os dois ficaram ali sem falar mais nada, o café esfriando devagar nas mãos, enquanto lá fora a cidade seguia seu barulho de sempre, alheia por completo ao fato de que, num escritório do outro lado dela, um homem de sorriso educado já tinha começado a mover as peças para consertar o erro que ele mesmo tinha causado. O celular de Isadora vibrou em cima da mesa de centro pouco antes das 2 da manhã. Ela pegou, olhou para a tela e o rosto dela mudou de um jeito que Léo nunca tinha visto antes, nem no dia do casamento, nem na cara a cara com Rogério. É a Beatriz, ela disse, a voz de repente muito mais baixa. Ela achou o histórico completo do terreno. Isadora leu a mensagem 2 vezes antes de conseguir falar, como se as palavras precisassem de tempo para virarem reais dentro da cabeça dela. Esse terreno não era só do meu avô, Léo. Tinha outro dono, décadas atrás, antes da minha família comprar. E o sobrenome que está registrado no documento antigo é o mesmo que o seu. Isadora não dormiu, mas quando o sol nasceu já tinha uma lista de nomes escrita à mão num caderno, letra apertada.
cada linha sublinhada 2 vezes. Léo encontrou ela assim, sentada de pernas cruzadas no chão da sala, cercada de papel, o café da noite anterior esquecido e frio numa xícara qualquer. A gente precisa ir no arquivo do cartório de registro de imóveis, ela disse sem levantar os olhos. O de verdade, o antigo, não o sistema digital que só tem os últimos 20 anos. Beatriz conhece um funcionário lá que consegue puxar processo de época. Que época? Antes de eu nascer. Ela finalmente olhou para ele. Se esse terreno mudou de dono antes da minha família comprar, tem que ter registro em papel, arquivado em algum porão empoeirado. E se tiver o seu sobrenome nesse papel, Léo, eu preciso ver com meus próprios olhos antes de acreditar. Léo sentiu o estômago apertar de um jeito que não tinha nada a ver com fome. Ele nunca tinha pensado muito na história da própria família, no avô que morreu quando ele era pequeno, nas histórias soltas que a mãe contava sobre uma terra que a família perdeu, coisa antiga, não vale a pena remexer. Ele sempre achou que era exagero de gente pobre, o tipo de mito que toda família cria para explicar por que não tem dinheiro. Meu avô falava de uma terra, ele disse, devagar, como quem testa uma memória frágil demais para confiar nela. Eu tinha uns 7 anos. Ele mostrou uma foto velha, preto e branco, de uma casa perto de um rio. Disse que um dia aquilo foi nosso. Isadora ficou olhando para ele por um tempo comprido. Você nunca contou isso, porque eu nem lembrava direito até agora. Léo desceu para comprar pão na padaria da esquina antes de Beatriz chegar. E foi lá, entre a fila do caixa e o cheiro de café passado, que o homem de terno apareceu do lado dele pela 3ª vez. Não se assusta. O homem disse, baixo, sem olhar direito para Léo, como quem finge estudar os salgados no balcão. Meu nome não importa agora. Trabalho para uma incorporadora que andou negociando com o senhor Rogério Vilela nos últimos meses. Ou tentando negociar, até a semana passada. Negociando o quê? Um terreno em Vila Extrema. O homem finalmente olhou para ele, rápido, os olhos correndo pela padaria, como quem verifica se alguém presta atenção. O senhor assinou a escritura desse terreno, não assinou? Junto com a esposa. Léo sentiu o corpo inteiro ficar rígido. Como você sabe disso? Porque a minha empresa ia comprar aquela terra de uma holding que o senhor Rogério montou faz 3 meses, só para receber esse tipo de transação sem deixar rastro até o nome da família. O negócio já estava quase fechado, papel na mesa para assinar, quando da escritura saiu no nome errado. Ele fez uma pausa, olhando para o relógio, com a pressa de quem não queria ficar visível por muito tempo. O governo estadual vai anunciar em menos de 2 meses a extensão da rodovia, que passa bem no meio daquela região. Quando isso for público, o preço da terra dispara. Minha empresa ofereceu pouco mais de 38 milhões pela área toda, para fechar antes do anúncio oficial. Deve valer uns 40, 42, depois que a notícia sair. E você está me contando isso porque... O homem deu de ombros, um gesto rápido, quase nervoso. Porque negócio direito não se faz com gente que esconde escritura debaixo do pano. Se o senhor Rogério está disposto a enganar a própria família para fechar um negócio às escondidas, imagina o que ele faz com quem não tem sobrenome Vilela. Ele colocou um cartão em cima do balcão, sem nome impresso, só um número de telefone escrito à mão. Se decidir vender de verdade, um dia procura alguém que pague valor justo. Não o que ele ofereceu. Ele saiu da padaria antes de Léo conseguir fazer mais perguntas, sumindo rápido entre os carros estacionados, do mesmo jeito que tinha sumido da vez anterior, do lado de fora do restaurante. Léo ficou parado segurando o pão numa mão e o cartão na outra, o coração batendo alto o bastante para ele sentir no ouvido. 40 milhões. A palavra rodava na cabeça dele sem encontrar lugar para pousar. Grande demais, distante demais da vida que ele conhecia até 3 semanas atrás. Ele guardou o cartão no bolso, junto da moeda de sempre, e subiu as escadas correndo, esquecendo até de pegar o troco.
Beatriz chegou ao apartamento antes das 8, com o cabelo ainda molhado e uma pasta debaixo do braço que parecia pesar mais do que ela conseguia carregar direito. Advogada, prima de segundo grau de Isadora, das poucas pessoas da família que ainda falava com ela sem calcular vantagem antes. Consegui acesso ao arquivo físico para hoje de manhã, Beatriz disse, largando a pasta na mesa. Mas antes de vocês dois saírem correndo para lá, olha isso. Ela abriu a pasta e tirou uma folha xerocada. O papel amarelado até na cópia. Achei um registro de 1987. Transferência de propriedade rural, região que hoje chama Vila Extrema. Vendedor, Joaquim Batista. Léo pegou a folha com as duas mãos, sentindo o coração bater num ritmo estranho, fora do compasso normal. O nome ali, datilografado em letra descolorida, era o mesmo nome que sua mãe repetia baixinho todo o aniversário de morte. O mesmo nome gravado numa lápide que ele visitava uma vez por ano sem saber direito por quê. Comprador? Ele perguntou, a voz mais fina do que gostaria. Augusto Vilela. Beatriz respondeu, olhando para Isadora. Seu avô. O silêncio que caiu na sala durou tempo suficiente para alguém contar até 10. Isadora foi a primeira a falar e a voz dela saiu num fio fino, quase irreconhecível. Valor da venda? Beatriz apontou para uma linha no meio do documento. Aqui diz que foi um valor simbólico, quitação de dívida. Mas não tem nenhum contrato de empréstimo anexado, nenhum processo de execução, nada que explique por que um homem venderia terra por um valor tão abaixo do mercado da época. É como se a dívida tivesse aparecido do nada. Meu avô emprestava dinheiro para gente da região, Isadora disse, devagar, como se cada palavra tivesse que passar por um filtro antes de sair. Ele sempre contava isso como orgulho de família. Ajudava fazendeiro pequeno em ano ruim, ou fabricava o ano ruim, Léo falou, sem conseguir segurar a amargura que subiu de repente, surpreendendo até ele mesmo. Isadora não retrucou. Só baixou os olhos para a folha, e Léo viu, pela primeira vez desde que se conheceram, alguma coisa quebrar de verdade na expressão dela, um rachado fino atravessando a superfície controlada que ela mantinha desde o primeiro dia. Se você já descobriu alguma coisa feia sobre a própria família, sabe exatamente o peso desse silêncio. Comenta aqui embaixo de onde você está vendo isso agora, porque a gente quer saber quem mais está acompanhando essa história até esse ponto. Beatriz fechou a pasta e ficou olhando para os dois por um tempo antes de falar de novo, o tom mudando de quem entrega notícia ruim para quem começa a montar plano. Documento de 1987 prova a origem, mas sozinho não garante nada, ela disse. Rogério pode alegar prescrição, pode dizer que passou tempo demais, pode até tentar anular o casamento de vocês dois alegando fraude se descobrir que foi combinado. A gente precisa agir rápido e certo, não rápido e desesperado. Certo como? Isadora perguntou. Primeiro, registrar em cartório a posse que vocês já têm, com essa escritura de R$1, protocolando tudo direitinho, sem deixar brecha. Segundo, levantar prova de que a assinatura na venda de 87 pode ter sido forjada. Se eu conseguir um perito grafotécnico para comparar a assinatura do documento com outras assinaturas conhecidas do Joaquim e der incompatível, a gente não discute mais posse de terreno. A gente discute crime de falsidade documental e aí o jogo muda de tamanho. Léo sentiu um arrepio de esperança que ele não soube segurar direito. Você acha que consegue essa prova? Eu acho que vale tentar. Mas leva tempo e vocês não têm muito tempo, porque assim que Rogério perceber que a gente sabe de tudo isso, ele vai correr para destruir qualquer coisa que ainda reste dessa história. Ele já sabe, Isadora disse, baixinho. Deu para ver na cara dele hoje mais cedo. Ele sabe que a gente sabe. Beatriz assentiu, séria. Então a gente não tem semana, tem dias. Eu preciso que vocês dois não assinem nada sozinhos. Não conversem sozinhos com ele. Não aceitem proposta nenhuma sem eu junto.
Prometam isso. Isadora prometeu na hora, sem hesitar. Léo prometeu também, olhando para o chão, e só ele soube, naquele instante, o quanto aquela promessa já ia custar caro de manter. A reunião de família aconteceu 2 dias depois, convocada por Rogério com uma urgência que ele tentou disfarçar de rotina. Sala de jantar, mesa comprida demais para tão poucas pessoas. Retrato de Augusto Vilela na parede olhando para baixo com aquela mesma expressão severa da estátua no jardim. Vim aqui porque essa história do terreno virou um mal-entendido bobo. Rogério começou, servindo o café para todo mundo com uma calma estudada. Isadora, querida, eu sei que parece estranho, mas é só burocracia velha se resolvendo sozinha. Não precisa disso tudo virar drama. Não é mal-entendido, tio. Tem o nome do avô do Léo num documento de 1987. Rogério não perdeu o ritmo. Colocou o bule na mesa com cuidado excessivo, o tipo de gesto que ganha tempo para pensar. Coincidência de sobrenome. Batista não é nome raro nesse país, Isadora. Joaquim Batista, Léo falou, direto, meu avô, que morreu falando que a família perdeu uma terra perto de um rio. Pela primeira vez desde que Léo conhecia aquele homem, alguma coisa vacilou no rosto de Rogério, rápido, quase imperceptível, mas ali. Um piscar a mais. Um segundo de atraso antes da próxima frase. Histórias de família crescem com o tempo, ele disse, recuperando o controle rápido demais para parecer natural. Meu pai era um homem de negócios duro, sim, mas honesto. Se ele comprou terra de alguém em dificuldade, foi porque ajudou aquela pessoa a não perder tudo de uma vez. Ajudou tirando a terra dele quase de graça? Léo. A voz de Rogério baixou um tom, mais fria agora, o verniz educado ficando fino. Você é um rapaz simpático. Entendo por que minha sobrinha te escolheu para essa farsa toda. Mas você não sabe nada sobre essa família, sobre o que meu pai construiu, sobre o esforço de gerações. Não venha aqui reescrever a história de gente que você nunca conheceu. Eu não preciso reescrever nada. O papel já conta a história sozinho. Rogério ficou em silêncio um instante, olhando para Léo com uma intensidade nova, calculando alguma coisa atrás dos olhos. Quando voltou a falar, a voz tinha mudado de tática, mais macia de novo, mais perigosa por isso mesmo. Vamos resolver isso como gente civilizada, ele disse, virando para Léo diretamente, ignorando Isadora por um segundo longo demais para ser educado. Eu ofereço um valor justo, bem generoso, aliás. Você assina a reversão da escritura, devolve o terreno para o inventário e sai dessa história com dinheiro suficiente para nunca mais precisar de bico nenhum. Ninguém fala mal de ninguém. Todo mundo segue a vida. Quanto? 200 mil. Léo sentiu o número pousar em cima dele como um peso físico, quase capaz de dobrar as costas. 200 mil reais era mais dinheiro do que ele já tinha visto junto na vida inteira, mais do que resolveria não só o aluguel atrasado, mas anos de aluguel atrasado, uma vida inteira de contas vencidas. Léo olhou para Isadora antes de responder, e ela balançou a cabeça de um jeito quase imperceptível, um sinal só para ele entender. Não conta o que a gente sabe, não ainda. 200 mil por um terreno que você chamou de sem valor nenhum na frente da dona Regina, Léo disse, devagar, escolhendo cada palavra. Curioso você ficar tão generoso com uma coisa tão sem importância assim. O sorriso de Rogério não desapareceu, mas ficou mais fino, esticado demais nos cantos. Generosidade de família, meu rapaz. Nada mais que isso, não precisa responder agora, ele completou, virando uma xícara devagar em cima do pires, sorrindo de leve, como quem já sabe a resposta antes de ela vir. Pensa com calma. Converse com a Isadora. Só não demora demais, porque ofertas boas não ficam na mesa para sempre. Dona Regina interceptou os dois na saída, perto da porta da cozinha, com uma bandeja de biscoito que ninguém tinha pedido, desculpa de sempre para aparecer onde a conversa importava. Não deixe esse homem confundir vocês, ela disse,
baixinho, olhando por cima do ombro para garantir que Rogério não estava por perto. Seu avô, Isadora, mandava dinheiro todo mês para um endereço que ele nunca contou para ninguém. Eu levava a carta no correio, ano após ano, e ele nunca deixou explicar o motivo. Só dizia que era conta velha que precisava pagar enquanto ele tivesse fôlego. A senhora lembra o endereço? Léo perguntou, inclinando o corpo para frente sem perceber. Lembro só que era numa cidade pequena, longe daqui. O nome eu perdi com o tempo, menino. Mas lembro que ele parou de mandar de repente, uns 2 anos antes de morrer, e ficou estranho por semanas depois disso. Como quem perde alguém, Isadora ficou olhando para Dona Regina sem palavra nenhuma para oferecer. Não conto isso para fazer mal a ninguém, a governanta completou, apertando a mão de Isadora Rabado antes de virar de volta para a cozinha. Conto porque seu avô carregou aquilo até o fim, do jeito dele, torto, calado, mas carregou. O sobrinho dele não carrega nada. Só esconde no carro voltando para casa. Isadora ficou olhando pela janela sem dizer nada por quase todo o trajeto. Foi só no elevador, já dentro do prédio, que ela quebrou o silêncio. Você vai aceitar? Você acha que eu deveria? Eu não sei o que eu acho. Ela respondeu rápida demais. E Léo percebeu que aquela resposta tinha saído antes de ela conseguir filtrar direito, o tipo de verdade de que escapa quando a guarda cai por um segundo. 200 mil resolve sua vida inteira, Léo. Eu não tenho direito de pedir para você abrir mão disso só porque virou complicado para mim. Você acha que eu ia assinar aquilo pelo dinheiro? Eu não falei isso, mas pensou. A porta do elevador abriu e nenhum dos dois se mexeu para sair. Isadora, olha para mim. Eu não entrei nessa história atrás de terreno nenhum. Eu nem sabia que ele existia até 3 semanas atrás. Se eu assinar essa reversão agora, eu estou devolvendo para o seu tio a mesma coisa que ele roubou do meu avô há 40 anos. Isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre não deixar ele vencer de novo. Ela olhou para ele com uma expressão que Léo não soube ler direito, alguma coisa entre alívio e culpa. Então por que ainda não me deu uma resposta clara? Léo não respondeu na hora. Passou a mão pelo rosto, cansado, e só depois de um silêncio comprido conseguiu admitir a verdade inteira. Porque 200 mil reais é uma cifra que muda a cabeça de qualquer um, mesmo de quem não quer que mude. E eu não gosto de saber que isso mexeu comigo, mesmo por um segundo. A porta do elevador fechou sozinha e reabriu no andar deles. Os dois saíram juntos em silêncio, mas dessa vez o silêncio tinha peso diferente, mais parecido com 2 pessoas carregando a mesma coisa do que 2 pessoas escondendo cada uma a sua. Léo ligou para a mãe naquela noite, coisa que não fazia havia semanas, e pediu, sem explicar direito o motivo, se ela ainda tinha a foto velha do avô perto do rio. Ela achou no fundo de uma caixa de sapato, tirou foto com o celular e mandou por mensagem sem perguntar nada, porque conhecia o filho o bastante para saber que explicação vinha depois, quando ele conseguisse organizar as próprias palavras. Isadora se sentou do lado dele no sofá quando o celular apitou. A imagem era pequena, desbotada, cantos amarelados, mas dava para ver uma casa simples de taipa, um homem de chapéu de palha parado na porta, um rio largo passando atrás e uma criança pequena sentada no colo dele. Esse aqui sou eu, Léo disse, apontando para o menino na foto. E esse é meu avô, o Joaquim. Foto deve ter uns 40 anos. Isadora pegou o celular das mãos dele com cuidado, aproximando a imagem com 2 dedos, estudando cada detalhe como se fosse encontrar ali alguma resposta que os documentos não davam. Ele tem seu jeito de olhar, esse jeito meio desconfiado, meio esperando a próxima piada. Minha mãe fala a mesma coisa. Léo ficou olhando para a tela por um tempo. Alguma coisa apertando no peito que ele não soube nomear direito. Eu não lembrava dessa foto. Nem lembrava direito da cara dele, para ser sincero. A gente esquece rápido demais quando não tem nada além de memória para segurar. Agora você tem mais que memória.
A voz de Isadora saiu baixa, cuidadosa, como quem pisa em território que não é totalmente dela. Tem o nome dele registrado, tem a terra, tem prova. Isso deve significar alguma coisa. Significa que meu avô morreu achando que perdeu tudo por fraqueza dele. E não foi. Foi porque alguém decidiu tirar dele. Isadora não respondeu na hora. Encostou a cabeça no ombro dele, devagar. Um gesto que não pedia licença nem esperava resposta. Só acontecia, natural do jeito que as coisas não tinham sido entre os dois até aquela semana. Meu avô construiu a fortuna inteira da família em cima de histórias parecidas com essa, ela disse, depois de um tempo. Eu cresci achando que ele era o homem mais justo do mundo, porque era assim que todo mundo contava para mim. Agora, eu não sei nem o que fazer com essa raiva. Fica difícil sentir raiva de gente que já morreu. Sobra pro Rogério. Sobra pro Rogério, ela confirmou. E alguma coisa na voz dela endureceu, decidida. Ele sabia, Léo. Ele tinha esse terreno em mãos há 8 meses, desde que virou o herdeiro principal. E em vez de consertar, ele tentou vender rápido para ninguém descobrir. Isso não é herdar um erro. Isso é escolher continuar ele. Os dois ficaram ali, no sofá, olhando a foto velha em silêncio até a tela do celular apagar sozinha. Léo passou o braço pelo ombro dela, sem pensar muito, e ela deixou-o encostando mais fundo, e por um instante comprido nenhum dos dois precisou fingir nada, nem contrato, nem farsa, nem estratégia de família. Só duas pessoas cansadas, tentando entender o próprio passado antes que ele fosse embora de novo. Rogério trancou a porta do escritório de casa e tirou-o do fundo de uma gaveta que só ele tinha chave. Uma caixa de metal velha, amassada nas bordas. Dentro, papéis antigos, alguns quase se desfazendo, guardados havia anos por baixo de meias e camisas que ninguém mais usava. Ele encontrou aquela caixa 8 meses atrás, limpando o escritório do pai depois do enterro. Tinha adiado abrir de novo desde então, mas naquela noite, depois da reunião, sentiu que precisava conferir de novo, como quem cutuca um ferimento só para ter certeza de que ainda dói do jeito que lembra. O documento original da compra do terreno estava ali, e ao lado dele, dobrado à parte, um segundo papel que Rogério nunca mostrou a ninguém. Uma carta, escrita à mão pelo próprio Joaquim Batista, datada de poucos dias antes da assinatura oficial, reclamando que a dívida cobrada não batia com o valor emprestado, pedindo prazo, pedindo conversa. A assinatura na escritura de venda não era a mesma letra da carta. Rogério sabia disso havia 8 meses. Sabia, e não tinha feito nada além de guardar a caixa mais fundo na gaveta, trancar com mais uma chave e tentar convencer a si mesmo de que aquilo era passado, que ninguém mais vivo se importaria, que reabrir aquilo só destruiria uma família inteira por um erro cometido por um homem que já não estava ali para responder. Você não escolheu isso, ele murmurou para si mesmo, olhando para o retrato do pai na parede do escritório, a mesma expressão severa da sala de jantar, do jardim, de cada cômodo daquela casa. Você só herdou, mas a mão dele tremia guardando o papel de volta na caixa, e Rogério sabia, melhor do que ninguém, que herdar um crime e escolher escondê-lo não eram exatamente a mesma coisa. Ele pegou o celular e ligou para um número que não usava fazia anos, um contato de quando ainda cuidava de causas mais sujas no início da carreira. Gente que resolvia problemas sem deixar rastro em cartório nenhum. Preciso de um favor delicado, Rogério disse, assim que a ligação foi atendida. Um casamento recente, rápido demais para ser natural. Preciso que alguém prove, com prova de verdade, que foi combinado. Simulação de casamento é crime, e crime anula qualquer contrato assinado dentro dele. Inclusive escritura. Do outro lado, uma pergunta qualquer. Rogério sorriu sozinho no escritório vazio, um sorriso sem nenhum calor. Não, ele respondeu. Eu não quero mais oferecer dinheiro para ninguém. Dinheiro só funciona com gente que tem alguma coisa a perder devagar. Esse rapaz não tem nada a perder devagar.
Mas a Isadora tem. E é nela que a gente vai mirar, através dele. Léo esperou Isadora dormir antes de pegar o celular. Passou os últimos 2 dias remoendo a mesma pergunta sem conseguir chegar em lugar nenhum. Se ele recusasse a oferta de Rogério, a guerra ia continuar. Ia arrastar Isadora para dentro de um processo longo, caro, público, capaz de manchar o nome da família dela para sempre, mesmo que ela não tivesse culpa de nada do que o avô fez. Ele não queria isso para ela. E não sabia como dizer isso sem parecer que estava desistindo, então decidiu não dizer nada. A mensagem que ele mandou para o número de Rogério era curta: topo conversar. Sozinho. Sem Isadora. A resposta veio rápido demais para alguém que devia estar dormindo àquela hora. Sabia que você era um rapaz sensato. Amanhã, 6 da tarde, no escritório. Só nós dois. Léo apagou a tela do celular e ficou olhando para o teto por um bom tempo, a moeda de R$ 1 girando entre os dedos da outra mão, o mesmo gesto nervoso de sempre. Só que dessa vez sem nenhuma certeza de que ia dar certo, Ellie não contou para Isadora. Disse que ia resolver uma coisa de trabalho e ela acreditou ou fingiu acreditar, cansada demais para desconfiar de mais alguma coisa naquela semana. Léo não sabia, ainda, o que exatamente Rogério tinha planejado. Só sabia que tinha prometido para Beatriz, na frente de Isadora, que não ia se encontrar com o tio dela sozinho, e mesmo assim lá estava ele. No dia seguinte, se arrumando para sair, sem contar aonde ia, Isadora saiu cedo para o trabalho, sem desconfiar de nada. E Léo passou o resto da manhã tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Se ele conseguisse fazer Rogério recuar sozinho, sem processo, sem exposição pública, sem arrastar o nome da família Vilela pela lama inteira, talvez Isadora não precisasse pagar o preço de uma guerra que não era dela por escolha. Ele sabia que aquilo soava nobre na cabeça dele e provavelmente ia soar burrice na cabeça dela. Se um dia ela descobrisse o escritório de Rogério, ficava no último andar de um prédio de vidro na Faria Lima. Dessas construções que pareciam ter sido feitas para deixar qualquer visitante pequeno antes mesmo de chegar na recepção. Léo atravessou o saguão de mármore sentindo a moeda de sempre pesar no bolso, mais do que o normal, como se ela soubesse de alguma coisa que ele ainda não tinha percebido. A secretária o levou direto para a sala, sem fazer esperar, o que já devia ter sido o primeiro sinal de que aquilo não era um encontro qualquer. Rogério estava de pé, olhando pela janela para a vista da cidade, as mãos cruzadas nas costas, e só virou quando a porta fechou atrás de Léo com um clique seco. Que bom que veio, ele disse, sem sorrir dessa vez. Senta, isso vai ser mais rápido do que você imagina. Léo sentou, o coração batendo mais rápido do que ele gostaria de admitir, e só depois de se acomodar, reparou numa pasta fina já aberta em cima da mesa de Rogério, com o nome de Isadora datilografado bem no topo da primeira folha. O que é isso? Rogério sentou do outro lado da mesa, devagar, sem pressa nenhuma, como quem já ganhou a partida antes de jogar a última peça. Prova de que o casamento de vocês dois é simulado. Depoimento de testemunha, extrato bancário mostrando os 15 mil que você recebeu e uma cópia do contrato particular que vocês assinaram no primeiro encontro, prometendo sigilo e comportamento adequado em público. Achei interessante vocês terem colocado isso no papel. Facilita muito meu trabalho. O sangue de Léo esfriou por dentro, um gelo lento subindo do estômago até a garganta. Como você conseguiu isso? Não importa como. Importa o que eu faço com isso. Rogério cruzou os dedos em cima da mesa, o gesto calmo de um homem que já contou até 10 antes de entrar na sala. Simulação de casamento é crime, Léo. Não um crime grande, mas o suficiente para anular qualquer contrato assinado dentro dele, inclusive a escritura de um terreno que, por acaso, saiu no nome de vocês dois por engano. E o suficiente também para manchar o nome da minha sobrinha de um jeito que ela não vai conseguir limpar tão cedo.
Escândalo de família rica sempre rende manchete. Você não faria isso com ela. Eu não quero fazer isso com ela, Rogério respondeu. E pela primeira vez alguma coisa na voz dele soou quase sincera. Por isso você está aqui, sozinho, sem ela saber. Porque eu acredito, meu rapaz, que você também não quer que ela pague esse preço. Então vamos resolver isso entre homens, rápido e discreto. Você assina a reversão da escritura hoje, essa pasta desaparece para sempre e a Isadora nunca precisa saber que chegou tão perto de virar escândalo de jornal. Léo olhou para a pasta em cima da mesa, para o nome de Isadora datilografado na primeira folha, e sentiu, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela sala, que talvez tivesse cometido o maior erro, eis de dedinou aquele papel de R$1. Rogério empurrou uma caneta na direção dele, a mesma calma de sempre, o mesmo sorriso que não subia até os olhos. Assina aqui embaixo, ele disse. Com o nome completo, Léo pegou a moeda no bolso e ficou girando ela entre os dedos, olhando para a caneta, sem coragem de tocar nela ainda. E foi só naquele instante, com o metal frio esquentando contra a pele, que ele entendeu o tamanho real do que tinha ido fazer sozinho naquela sala. A caneta ficou parada no ar por tempo demais para ser natural. Rogério esperava, os dedos cruzados em cima da mesa, o rosto calmo demais para alguém que tinha acabado de ameaçar a própria sobrinha. Léo sentiu o silêncio da sala esticar, cada segundo pesando um pouco mais que o anterior. Lá fora, através do vidro, a cidade continuava seu barulho de sempre, indiferente ao que estava prestes a se decidir ali dentro. Ele pensou em R$200.000, depois em 40 milhões, depois em nenhum dos dois números, porque nenhum deles era o ponto de verdade. Léo olhou para a pasta, para o nome de Isadora, e depois olhou para a moeda que segurava na outra mão. Pensou no avô que morreu, achando que tinha perdido tudo por fraqueza própria. Pensou na promessa que tinha feito para Beatriz e quebrado no mesmo dia seguinte, sozinho, achando que estava protegendo alguém sem perguntar se ela queria ser protegida daquele jeito. Ele largou a caneta em cima da mesa, sem assinar nada. Não, ele disse. Rogério ergueu uma sobrancelha, o primeiro sinal real de surpresa da tarde inteira. Não o quê? Não vou assinar. E não vou deixar você usar a Isadora como moeda de troca para me fazer desistir de alguma coisa que é minha por direito. Léo se levantou, as pernas mais firmes do que ele esperava depois de um dia inteiro de estômago embrulhado. Se você quer publicar essa história, publica. Mas vai ter que explicar também por que um terreno de 40 milhões saiu no meu nome por R$1. E por que você está tão desesperado para reverter isso rápido demais para parecer coisa limpa? O rosto de Rogério perdeu a cor por um segundo, rápido, antes de se recompor. Você não sabe com quem está mexendo. Sei muito bem com quem está mexendo, Léo respondeu, já indo para a porta. Com um homem que descobriu um crime da própria família e escolheu esconder em vez de consertar. Isso não é proteção, Sr. Rogério. Isso é covardia com sobrenome bonito. Ele saiu do escritório sem esperar resposta, o coração martelando forte o suficiente para doer nas costelas, e só quando entrou no elevador percebeu que as mãos estavam tremendo. Rogério ficou parado na sala vazia por um longo minuto, olhando para a pasta ainda aberta em cima da mesa. A raiva que sentia não era mais fria e calculada como tinha sido a manhã inteira. Era outra coisa, mais parecida com pânico disfarçado de firmeza, o tipo de sentimento que só aparece quando um plano cuidadosamente montado começa a desmoronar mais rápido do que dá tempo de consertar. Ele fechou a pasta com força e pegou o telefone. Muda o plano, ele disse, assim que a ligação foi atendida. Manda para a imprensa amanhã de manhã. Discreto, uma nota pequena, coluna social, nada escandaloso. Só o suficiente para plantar a dúvida. Isadora estava terminando de arrumar a mesa quando o celular dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, ligado a um site de fofoca que cobria a alta sociedade paulistana havia anos.
Fontes ligadas à família Vilela sugerem que o recente casamento de Isadora Vilela pode ter sido arranjado às pressas por interesses financeiros, coincidindo com a descoberta de uma valiosa propriedade rural registrada em nome do casal. Ela leu 2 vezes antes de sentir o chão inteiro da própria certeza balançar. Não era bem a acusação que doía, era não saber, no momento em que leu, se aquilo era mentira inventada por Rogério do Zero ou se era mentira construída em cima de alguma verdade que ela mesma ainda não tinha ouvido de Léo. Léo chegou em casa 20 minutos depois e encontrou Isadora sentada na mesma posição de sempre, pernas cruzadas no chão da sala, só que dessa vez não era papel espalhado ao redor dela. Era o celular, com a tela ainda acesa na mensagem que ela tinha lido umas 10 vezes seguidas. Onde você foi, Foge? Ela perguntou. Sem levantar os olhos, Isadora. Deixa eu explicar onde. Você. Foi. No escritório do seu tio, a voz de Léo saiu baixa, sabendo antes mesmo de terminar a frase que qualquer explicação ia soar pior do que a verdade crua, sozinho. Eu sei que prometi que não ia, Você prometeu na minha frente. Para Beatriz. E foi assim mesmo, sem falar nada. Ela finalmente ergueu o rosto e o que Léo viu ali doeu mais do que qualquer coisa que Rogério tinha dito naquela tarde inteira. Ele está espalhando para a imprensa que nosso casamento é fraude, Léo. Agora, enquanto a gente conversa, e eu só descobri porque um site de fofoca mandou mensagem pedindo confirmação. Eu fui tentar resolver sem te machucar. Você foi tentar resolver sozinho porque achou que sabia melhor do que eu o que eu aguentava ou não aguentava. A voz dela tremeu, não de fraqueza, mas de uma raiva que vinha de fundo demais para sair gritada. Eu não preciso de ninguém decidindo por mim o que é bom para minha reputação, Léo. Nem meu tio, nem você tem razão. Eu sei que tenho. Ela se levantou, afastando um passo, criando distância que não existia entre eles fazia semanas. Eu preciso de um tempo. Não para desistir de resolver isso, mas para parar de fingir que confiança se reconstrói só porque alguém pede desculpa rápido. Ela foi para o quarto e fechou a porta, não com força, não batendo. O que de algum jeito doeu mais do que se tivesse batido. Léo ficou sozinho na sala, olhando para o sofá que continuava sendo dele havia semanas, sentindo pela primeira vez que talvez tivesse estragado a única coisa que, sem perceber quando, tinha começado a importar mais do que qualquer terreno. Ellie não dormiu no sofá naquela noite, embora tivesse ficado deitado lá por horas, olhando para o teto, repassando cada palavra da conversa como quem procura o ponto exato onde tudo poderia ter saído diferente. Não achou um único ponto, achou vários, espalhados desde o dia da assinatura, cada decisão pequena que ele tinha tomado sozinho, achando que sozinho era mais seguro. Lá pelas 3 da manhã, ouviu o barulho baixo da porta do quarto abrindo. Isadora não disse nada. Só atravessou a sala, pegou um cobertor da poltrona e sentou na outra ponta do sofá, longe o bastante para manter a distância, perto o bastante para não ser indiferença. Eu não vim para conversar, ela avisou, puxando o cobertor sobre as pernas. Só não queria ficar sozinha com meus próprios pensamentos essa noite também. Léo não respondeu. Só assentiu, e os dois ficaram ali, cada um no seu canto do mesmo sofá, sem se tocar, sem se falar, até o sono finalmente vencer os dois em algum momento que nenhum deles soube precisar depois. Beatriz ligou na manhã seguinte, antes das 7, a voz tensa demais para ser boa notícia ou má notícia sozinha. O laudo grafotécnico saiu, ela disse, sem preâmbulo. O perito comparou a assinatura da escritura de 87 com 3 documentos autenticados do Joaquim Batista da mesma década. Incompatibilidade confirmada. Não é opinião, é conclusão técnica. A assinatura na venda do terreno foi forjada. Léo sentiu o peito apertar de um jeito que misturava alívio e uma dor antiga que não tinha nome exato. E agora? Agora a gente tem prova de crime, não só de injustiça. Isso muda tudo.
mas precisa ser apresentado direito, na frente de todo mundo, com todo mundo da família presente, porque se a gente for pelo caminho judicial sozinho, o processo demora anos e o Rogério continua vazando informação para a imprensa a cada semana que passar. Precisamos forçar isso numa sala, cara a cara, com testemunha. Isadora não está falando comigo direito agora. Houve um silêncio do outro por lado. Então é melhor vocês dois resolverem isso primeiro, porque essa confrontação só funciona se vocês entrarem juntos naquela sala. Léo bateu na porta do quarto 3 vezes antes de Isadora abrir, os olhos inchados, de quem também não tinha dormido direito. Ele não entrou. Ficou parado no batente, as mãos vazias, sem terno bem cortado, nem discurso pronto. Eu não vim pedir desculpa de novo, ele disse. Você já ouviu isso ontem e não adiantou nada. Porque desculpa sem mudar nada é só barulho bonito. Isadora cruzou os braços, esperando. Meu avô morreu sozinho, achando que a família toda foi culpa dele. Eu cresci achando que pobreza era falha de caráter, porque foi assim que me ensinaram, sem querer, sem culpa de ninguém. E quando seu tio botou 200 mil na mesa, uma parte idiota de mim pensou, talvez seja isso, talvez eu não mereça mais que isso. Foi por isso que eu fui sozinho, não porque eu achasse que sabia mais que você. Foi porque, no fundo, eu ainda não sabia se merecia lutar pelo tanto que a gente descobriu. A expressão de Isadora amoleceu um grau, só um mais visível. Isso não desculpa ter quebrado a promessa, ele continuou. Mas explica. E eu preciso que você saiba que não vou mais decidir nada sozinho de novo. Nem por medo, nem por orgulho, nem achando que proteger alguém significa escolher por ela. Isadora ficou olhando para ele por um tempo comprido, o silêncio esticando entre os dois até quase doer. Beatriz ligou. Ela disse finalmente. O laudo confirmou a falsificação. Ela me contou. A gente precisa entrar naquela sala juntos, Léo. De verdade juntos, não só de aparência. Ela deu um passo para fora do quarto, ainda com os braços cruzados, mas o corpo já menos fechado do que segundos antes. Se a gente vai desmontar a mentira do meu tio, precisa ser com uma verdade que aguente peso. E eu não sei se a nossa aguenta, do jeito que as coisas ficaram ontem, então boto a prova. Léo estendeu a mão, sem forçar nada, só oferecendo. Não para resolver hoje o que a gente sente. Só para entrar naquela sala como time, porque isso a gente sabe fazer bem, mesmo brigado. Ela olhou para a mão dele por um segundo longo e depois apertou, não como aperto de negócio, mas como quem segura alguma coisa que ainda vale a pena não largar. Só mais uma coisa, ela disse, sem soltar a mão dele. Da próxima vez que você achar que precisa me proteger de alguma coisa, me pergunta primeiro, mesmo que a resposta seja não, mesmo que demore mais. Eu prefiro decidir errado do meu jeito do que descobrir depois que decidiram certo escondido de mim. Combinado, ele disse, e dessa vez a palavra saiu com peso de promessa de verdade, não de contrato assinado às pressas. Passaram o resto da manhã na cozinha, Léo cozinhando sem perguntar se ela queria, do mesmo jeito de sempre, e Isadora sentada no banco alto, olhando ele mexer na panela, sem dizer muita coisa. Foi só quando ele colocou o prato na frente dela que ela finalmente falou de novo. Você tinha razão sobre uma coisa, ela disse, mexendo a comida sem comer direito ainda. Meu tio sabe atacar bem onde dói mais em cada pessoa. Comigo, ele mexe com reputação. Com você, ele mexeu com merecimento. E com ele mesmo, o que mexe? Isadora pensou por um instante. Acho que é medo de ser lembrado como o homem que deixou a mentira do pai continuar. Então é isso que a gente usa amanhã. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele pela primeira vez desde a briga, e alguma coisa ali, entre os dois, se ajeitou de volta no lugar, não inteiro ainda, mas real o suficiente para seguir em frente. Come, ela disse, baixinho, quase sorrindo. Fica ruim frio, você comeu tudo da última vez também. Porque estava bom, ela respondeu. E dessa vez o sorriso não sumiu tão rápido quanto antes.
A noite antes da reunião, Isadora passou horas com o celular na mão, ligando para cada nome da lista, repetindo a mesma frase seca sem dar detalhes. Assunto sério de família, presença obrigatória. Depois de desligar a última ligação, ficou parada, olhando para o aparelho por um tempo comprido, as mãos tremendo um pouco mais do que ela gostaria de admitir. Vai ser estranho, ela disse, quando Léo se sentou do lado dela no sofá. A última vez que eu convoquei uma reunião de família sozinha foi no enterro do meu avô. Eu tinha 25 anos e chorei o discurso inteiro. E dessa vez eu não vou chorar. Ela respirou fundo, endireitando as costas. Dessa vez eu vou olhar para o retrato dele na parede e dizer a verdade, mesmo sabendo que isso vai doer em gente que eu amo. Léo pegou a mão dela, sem dizer mais nada, e os dois ficaram ali até o sono chegar, prontos, do jeito possível, para o que vinha no dia seguinte. A reunião aconteceu 2 dias depois, marcada não por Rogério, mas por Isadora, que ligou pessoalmente para cada parente com participação no inventário, pedindo presença obrigatória, sem explicar o motivo além de assunto sério de família. A mesma sala de jantar, o mesmo retrato severo de Augusto Vilela na parede, só que dessa vez foi Isadora quem se sentou na cabeceira, não Rogério. Ele chegou por último, 5 minutos atrasado, ajeitando o paletó como quem ainda achava que ia controlar o rumo da conversa só de entrar sorrindo. O sorriso durou pouco. Bastou ver Beatriz sentada com a pasta fechada em cima do colo e Léo de pé perto da janela, para ele entender que aquela reunião não tinha sido pensada para funcionar do jeito que as outras sempre funcionavam. Isadora, querida, o que é isso tudo? Ele perguntou, tentando manter o tom leve, olhando ao redor da mesa para medir quantos rostos ainda estavam do lado dele. Senta, tio. Ela respondeu, sem levantar a voz, sem precisar. Isso vai ser rápido. Vim aqui porque a família merece saber a verdade. Antes de ler qualquer coisa nos jornais, ela começou, a voz firme de um jeito que Léo nunca tinha visto antes, nem na primeira noite em que se conheceram. O terreno de Vila Extrema não foi comprado do Joaquim Batista em 87. Foi roubado dele, com uma assinatura falsificada, enquanto ele tentava negociar uma dívida que talvez nem existisse do jeito que foi cobrada. Rogério tentou rir, um som seco, sem graça nenhuma. Isso é uma acusação grave, Isadora, baseada em quê? Beatriz colocou o laudo grafotécnico em cima da mesa, deslizando para frente de todo mundo ver. Baseada em perícia técnica independente, senhor Rogério. Comparação de assinatura com margem de erro quase zero. O senhor já sabia disso, aliás. Achamos essa carta junto com os documentos, a mesma letra do Joaquim, reclamando da dívida antes mesmo da venda acontecer. O silêncio que caiu na sala dessa vez foi diferente de todos os outros. Mais pesado. Definitivo, meu pai não fez isso sozinho tomando decisão fácil. Rogério disse finalmente, a voz perdendo pela primeira vez o verniz costurado. Foi outra época, outro Brasil, gente pobre perdia terra o tempo todo para gente rica. Isso não era crime na cabeça de ninguém naquela época, era só como as coisas funcionavam. Era crime, sim, Léo respondeu sem levantar a voz. Só que ninguém com poder achava necessário chamar do nome certo. Você acha que é fácil carregar isso? Rogério virou para ele. E pela primeira vez a raiva na voz dele tinha alguma coisa por baixo que parecia genuíno demais para ser só estratégia. Eu achei essa caixa há 8 meses, sozinho, enterrando meu pai. Descobri que o homem que eu passei a vida inteira admirando construiu metade do que temos em cima de uma mentira que ele nunca teve coragem de desfazer. E eu tive que decidir, sozinho, o que fazer com isso. Explodir a reputação da família inteira por um crime de 35 anos atrás, ou seguir em frente do jeito que ele deveria ter feito. Você não decidiu sozinho, tio, Isadora falou, a voz firme, mas sem gritar.
Você decidiu por todo mundo nessa mesa, sem perguntar para ninguém, do mesmo jeito que meu avô decidiu pelo Joaquim Batista há 40 anos. Vocês dois tiveram a mesma escolha na frente e escolheram a mesma coisa errada. Só muda o tamanho do crime. Ele tentou desfazer, Léo disse, devagar, lembrando de uma peça que só naquele instante se encaixou de vez. Dona Regina contou que ele mandava dinheiro todo mês para um endereço que nunca explicou. Parou 2 anos antes de morrer, o rosto de Rogério esvaziou de cor. Esse endereço era da minha mãe, Léo continuou, a voz apertando sem ele conseguir evitar. Eu cresci achando que era ajuda de uma associação de bairro, um benefício qualquer que ela nunca quis explicar direito. Era seu pai? Senhor Rogério, ele sabia o que tinha feito e pagou por isso em silêncio a vida inteira, sem coragem de admitir na frente de ninguém. Mas pagou. Rogério ficou em pé no meio da sala, cercado por parentes que agora olhavam para ele com uma distância nova, desconfortável, e por um instante pareceu menor do que o terno bem cortado sugeria. Ele fez o que pôde, Rogério falou, quase para si mesmo. E eu não fiz nem isso, só escondi mais fundo. Uma tia mais velha, sentada perto da ponta da mesa, levou a mão à boca, os olhos brilhando de um jeito que não era só surpresa. Um primo mais novo, que Léo nunca tinha visto antes daquele dia, empurrou a cadeira para trás alguns centímetros, como quem precisa de distância física para processar o que acabou de ouvir. O senhor teve a escritura em mãos há 8 meses e a única coisa que fez foi tentar sumir com ela antes que alguém descobrisse. Beatriz disse, sem dó na voz, mas também sem crueldade, só fato. Isso não é herdar culpa, senhor Rogério. Isso é escolher continuar o crime. Ninguém na sala falou nada em defesa dele. O tio mais velho, sentado no canto da mesa, balançou a cabeça devagar, decepção mais alta que qualquer grito. Rogério olhou ao redor, buscando algum rosto que ainda estivesse do lado dele, e não achou nenhum. Isadora se levantou, as mãos apoiadas na mesa, e por um instante pareceu carregar o peso de 2 gerações inteiras nos ombros. Eu amava meu avô, sabia? Ainda amo, de um jeito estranho, mesmo sabendo disso tudo agora. Mas amar alguém não significa proteger a mentira dele para sempre, tio. Significa consertar o que dá para consertar e carregar o resto com vergonha de verdade, não com silêncio. E se eu não tiver para onde ir depois disso? Rogério perguntou, a voz baixa, quase suplicante, o homem poderoso da tarde inteira já reduzido a alguma coisa bem menor. Isso já não é mais problema nosso para resolver. Léo respondeu, sem crueldade, mas sem espaço para negociar também. O senhor teve 8 meses para escolher diferente. Escolheu esconder. Agora escolhe carregar. Vou entrar com pedido formal de investigação criminal por falsidade documental. Beatriz completou, guardando o laudo de volta na pasta. E a posse do terreno em nome de Léo e Isadora já está registrada, protocolada, sem brecha nenhuma para reversão. O senhor pode tentar brigar na justiça, mas o senhor sabe, melhor que ninguém aqui, o tanto de prova que existe contra si. Rogério não respondeu. Pegou o próprio paletó, dobrado numa cadeira, e saiu da sala sem dizer mais nada, os passos ecoando pelo corredor comprido até a porta da frente bater, não com força, só com o peso de quem sabe que não vai voltar tão cedo àquela casa. A nota de fofoca sobre o casamento suspeito nunca saiu do rascunho. Isadora ligou para o site pessoalmente no dia seguinte à reunião. Ofereceu a história real, com nomes e provas, em troca de não publicarem boatos sem fundamento. O site preferiu não publicar nada, provas demais para virar fofoca leve, de menos para virar exclusiva jurídica. A ameaça que tinha tirado o sono dos 2 por dias inteiros morreu devagar, sem barulho, do jeito que a maioria das ameaças de gente covarde morre quando alguém planta os pés no chão de vez. Semanas depois, o anúncio oficial da extensão da rodovia saiu no jornal, exatamente como o homem da padaria tinha previsto.
O valor do terreno em Vista Street disparou para além dos 40 milhões e a proposta de compra chegou formal, assinada, sem pressa nem esconderijo dessa vez. Nesse meio tempo, o processo contra Rogério seguiu seu curso devagar, do jeito que processo sempre segue. Sem nenhuma sentença chegando de uma vez só, sem nenhuma cena de tribunal dramática. Ele deixou de ir às reuniões de família. Ninguém convidava mais e ele também parou de esperar convite. Isadora ouviu, de segunda mão, que ele tinha se mudado para um apartamento menor, sozinho, e sentiu, ao ouvir isso, uma mistura estranha de alívio e uma tristeza que não soube explicar direito nem para si mesma. Léo e Isadora se encontraram na varanda do apartamento para decidir o que fazer com a proposta. O mesmo lugar onde tinham tomado café juntos na madrugada em que tudo começou a desmoronar e a se reconstruir ao mesmo tempo. Minha mãe nunca teve chance de ver esse dinheiro voltar de verdade, Léo disse, olhando para o papel da oferta sem ler os números direito. Achei que ia sentir vitória vendo isso aqui. Só sinto cansaço bom, tipo alívio. Talvez seja isso que justiça pareça na prática, Isadora respondeu, sentando do lado dele. Menos fogos de artifício, mais poder respirar de novo. O que a gente faz com o dinheiro? Eu estava pensando. Ela hesitou, um gesto raro nela. Minha família enriqueceu em cima de terra roubada de gente como o seu avô. Eu não quero só vender e guardar o lucro como se isso limpasse alguma coisa. Queria usar parte para criar um fundo, ajudar família de agricultor pequeno que perde terra por dívida ou fraude parecida com essa. Botaram o nome do Joaquim nisso. Léo ficou olhando para ela por um tempo comprido. Alguma coisa quente subindo no peito que não tinha nada a ver com terreno nenhum. Meu avô ia gostar disso mais do que qualquer dinheiro. E a outra parte? Ela perguntou, testando o terreno com cuidado. Não precisa decidir tudo hoje. A outra parte a gente decide junto, com calma, sem prazo de cartório em cima. Ele riu de leve, o primeiro riso solto desde a noite da briga. Engraçado como isso virou luxo pra gente. Decidir alguma coisa sem prazo apertado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, olhando a cidade se mexer lá embaixo. O barulho de sempre subindo baixinho até a varanda. Foi Isadora quem quebrou o silêncio, a voz mais mansa do que Léo já tinha ouvido dela. E a gente? Ela perguntou, baixinho, olhando para a própria mão descansando perto da dele em cima do parapeito. O contrato vence mês que vem, Léo. No papel, a gente não precisa mais ficar casado. No papel, ele virou a mão, deixando os dedos dela encostarem nos seus, sem pressa nenhuma. Mas eu não tô mais nessa história por contrato há um bom tempo, Isadora. Acho que parei de contar em algum jantar mal cozido lá pelas primeiras semanas. Então o que você está propondo? Que a gente pare de fingir que isso é farsa. Que a gente descubra, sem prazo de 3 meses para decidir, se o que a gente construiu enquanto brigava com seu tio serve para a vida real também. Isadora entrelaçou os dedos nos dele, devagar, e encostou a cabeça no ombro dele do jeito que já tinha virado costume nas últimas semanas. Só que dessa vez sem nenhum documento em jogo, nenhuma farsa para sustentar, só os dois, na varanda, com a cidade acordando devagar lá embaixo. Isso parece um bom lugar para começar de novo, ela disse. Ou para começar de verdade pela primeira vez, ele respondeu. E dessa vez nenhum dos dois precisou de nenhuma pasta de couro, nenhuma escritura, nenhum papel de R$1 para provar que aquilo, finalmente, meses depois, quando o fundo em nome de Joaquim Batista já ajudava a primeira família de agricultores a não perder terra por dívida forjada, Léo voltou à Vila Extrema pela primeira vez na vida. Levou a foto velha emoldurada, a mesma da casa de taipa, e deixou ela apoiada numa pedra perto da margem, só para tirar uma foto nova, essa colorida, com Isadora do lado dele sorrindo de verdade. Os dois de pé no mesmo pedaço de terra que um dia tinha custado a um homem tudo o que ele tinha e que agora, finalmente, voltava a significar alguma coisa boa para quem carregava o nome dele.
Se alguma coisa nessa história chegou perto de você, conta pra gente qual foi o momento que mais mexeu. A moeda de R$ 1 no dia da assinatura, a foto velha do avô no sofá, ou o Léo dizendo não na cara do próprio Rogério. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí, porque a gente lê cada comentário. Se você chegou até aqui e ainda não segue o canal, aperta em inscrever, porque a próxima história já está quase pronta. E se essa história mexeu com você de algum jeito, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Dá aquele like também, não para me agradar, mas para mais gente conseguir encontrar essa história como você encontrou.